Olá pessoal, bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai conversar basicamente sobre duas questões. A primeira é: Lula foi inocentado? Lula foi absolvido? Essa é a primeira questão sobre a qual a gente vai falar. E a segunda questão é: ele deve ou não deve os 18 milhões de reais à Receita Federal? Dívida essa que o Gilmar Mendes mandou suspender. E a gente vai ter o privilégio de receber aqui o Kleber Cabral, que já agora mesmo, ao vivo conosco, auditor da Receita Federal, alguém que sempre apoiou a Operação Lava Jato, conhece os casos e está aqui para comentar conosco essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a dívida do Lula de 18 milhões de reais com a Receita Federal. Kleber, muito bem-vindo, Kleber. Muitíssimo bem-vindo. Honra tremenda Obrigado, ter você Deltan. aqui nesse nosso Boa noite a esquenta pro todos. debate, em que a gente vai falar de novo, pessoal. Ó, se você achar esse assunto importante, dá um like, compartilha. A gente vai falar, Lula foi inocentado ou não? Eu vou falar em cima do meu conhecimento a partir da minha atuação nas investigações, nos processos do Lava Jato. E o Kleber vai falar sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a dívida do Lula de 18 milhões de reais. Minha questão é, deve ou não deve? Pessoal, Kleber Cabral com vocês. Kleber Cabral é uma pessoa em cuja integridade eu confio, uma pessoa correta, que defende valores da família, uma pessoa que teve uma atuação como auditor fiscal muito reta, muito consistente, que atuou como representante dos auditores, defendendo a Lava Jato por bastante tempo, defende o combate à corrupção, e hoje ele é candidato a deputado estadual aí em São Paulo. Então, se você é de São Paulo, adiciona o Kleber, não perde essa oportunidade, segue ele aí, conheça o trabalho dele. Kleber, você se apresenta rapidamente para as pessoas, antes da gente entrar nos assuntos. Lula é inocente e Lula deve ou não deve os 18 milhões? E, pessoal, compartilha, clica aí, dá um like no Kleber, dá um like na live para que ela possa chegar a mais pessoas. Vamos fazer essa informação útil, relevante, especialmente agora, na reta final da eleição, chegar a mais gente. Obrigado, Deltan. Boa noite a todos. Eu sou auditor fiscal há 25 anos. Eu tenho formação em engenharia mecatrônica e também em direito, ambos aqui pela USP. Eu sou aqui de São Paulo, aqui na capital. Sou nascido em São Caetano do Sul, mas moro já em São Paulo desde que me casei. Estou casado há 22 anos com a Ana Cristina, pai do Gabriel e do Matheus. Congrego na Igreja Presbiteriana aqui de Pinheiros. Deltan já esteve aqui com a gente alguns anos atrás. E, Deltan, estamos nessa luta muito difícil dos órgãos de Estado, né? Então, eu sempre me envolvi há muitos anos nesse tema do combate à sonegação, do combate à corrupção, que são dois ilícitos muito parecidos, muito próximos, um dá espaço para o outro. E a Receita Federal, de fato, tem uma expertise grande nesse follow the money, né? De seguir o dinheiro e contribuiu enormemente, né? Você sabe bem, com todo o desvelamento da operação da Lava Jato. Legal, Kleber. Show de bola. Então, pessoal, retomando, a gente vai falar sobre duas questões. Lula foi inocentado, ele foi absolvido? Segunda questão, Lula deve ou não deve os 18 milhões de reais? E a decisão do Gilmar Mendes, que suspendeu essa dívida, é ou não é uma decisão de vida? Gente, vamos falar sobre o efeito dessa decisão do Gilmar Mendes. O que ela faz na prática é colocar Lula, que é um possível futuro presidente, a depender dos resultados das eleições, a gente não sabe ainda qual vai ser, coloca um possível presidente nas mãos, simplesmente, do Gilmar Mendes ao longo dos próximos anos. Esse é o efeito prático dessa decisão. Vou começar pela questão do Lula. Por quê? Porque nessa decisão do Gilmar Mendes, ele falou o seguinte, ele falou que se a pessoa não é condenada, ela conserva, sim, o estado de inocência. Um procurador da Fazenda Nacional, nesse caso do Lula, do débito, ele disse o contrário. Ele tinha dito o seguinte, que o STF não inocentou o réu Luiz Inácio Lula da Silva. E está certíssimo. E segue o procurador da Fazenda Nacional falando. Ele não tratou do mérito da condenação. Estou lendo aqui, tá? O Supremo não tratou do mérito da condenação. Não foi afirmado em hora nenhuma que o réu é inocente, mas se considerou que não cabia à Justiça Federal do Paraná julgá-lo naqueles processos específicos. Para o STF, a sentença dada no Paraná foi irregular e, por isso, inválida. Mas, de forma nenhuma, inocentou Lula. A meu ver, corretíssimo o procurador da Fazenda Nacional falando isso. Aí vem o ministro Gilmar Mendes e o ministro Gilmar Mendes fala que... gente, praticamente xinga que o procurador da Fazenda Nacional, falando que existe uma fragilidade intelectual. Essa é uma característica própria, infelizmente, do ministro Gilmar Mendes. Ele sempre muito... assim, ultrapassa da linha, digamos, no tipo de crítica que ele faz quando ele discorda nesse tipo de situação, e ele coloca que existe sim um estado de inocência. Gente, vamos entender esse caso Lula.
O caso Lula, aqui de Curitiba, foi dividido em 3 partes. Primeira parte, Triplex do Guarujá. Ele foi condenado por ter recebido mais de 2.200.000 reais em propinas. Depois, caso do sítio de Atibaia. Também foi condenado, não pelo Moro, por uma outra juíza, por ter recebido cerca de 1 milhão de reais em propinas por meio de reformas. Depois veio o caso do Instituto Lula. E aqui ele foi acusado por ter recebido 12 milhões da Odebrecht por meio de 2 imóveis. Um primeiro para o Instituto Lula e outro que era o apartamento, gente, que o próprio Lula usava em São Bernardo do Campo. Ele morava no apartamento, o vizinho foi comprado com o dinheiro do Odebrecht, ele quebrou a parede e passou a usar os 2. Muita gente não conhece esse caso é um outro caso absurdo. E se a gente pegar esses valores, essas vantagens recebidas, e a gente corrigir desde 2012 pelo índice INPC, isso, gente, dá cerca de 30 milhões de reais em vantagens indevidas recebidas pelo ex-presidente Lula, de acordo com as condenações e as acusações. 30 milhões de reais. E tem gente que fala, cadê o benefício para o Lula? Gente, 30 milhões de reais. Existem muitas provas disso nas investigações e processos, é só lá ler os processos, eu vou comentar algumas dessas provas. O Triplex, por exemplo, foi o Lula que foi lá visitar, gente. Segundo as condenações, ele recebeu o imóvel da OAS, aquela grande empreiteira, como um pagamento de propina. Isso em troca de favores a essa empreiteira em contratos da Petrobras. E isso não foram só 15 procuradores da Lava Jato que disseram. Não foi só um juiz da Lava Jato, o juiz Moro, que disse. Essa decisão foi confirmada por 3 desembargadores no Tribunal de Apelação, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Depois foi confirmada por 4 ministros do STJ, inclusive ministros colocados pelo próprio Lula ou pela Dilma lá. O corrupto, gente, pode receber dinheiro não só em dinheiro vivo. A propina não é paga só em dinheiro vivo, mas também em outros imóveis, em benefícios, como foi nesse caso do Lula com o Triplex, segundo a condenação que ele sofreu. Teve também as reformas do sítio de Atibaia, do mesmo modo, segundo a condenação contra Lula. Teve ainda o Instituto Lula e o apartamento que ele usava, que ele vivia em São Bernardo, segundo as acusações oferecidas. Tudo isso segundo as condenações da Justiça e as acusações do Ministério Público. E mais, o dinheiro do Odebrecht, gente, foi usado mais uma vez para comprar o apartamento vizinho do dele, em que ele morava em Belo Bernardo. Ele quebrou a parede em São Bernardo, ele quebrou a parede e ele começou a usar o apartamento vizinho comprado com o dinheiro do Odebrecht. Então, gente, a gente achou muita prova, descobriu muita coisa, e por isso que o Lula foi condenado por 10 juízes, 10 julgadores, e teve a condenação mantida em 2 tribunais superiores, quando eles analisaram todas as provas. Veja que no caso do Triplex, teve a condenação em primeira, segunda, terceira instância. Na condenação do sítio, foi outra juíza que condenou, não foi o Moro, foi a Gabriela, e foi mantida depois por um tribunal de 3 desembargadores. E não era a mesma composição que tinha mantido a condenação do caso do Triplex, tinha mudado já um desembargador, mesmo assim, confirmação unânime. E tem muita prova oral, prova documental, testemunhos. É só ir lá olhar, por exemplo, o voto de 430 páginas do João Pedro Geban, que é desembargador do Tribunal da 4ª Região, no caso do Triplex. É só olhar lá a condenação do caso do sítio Atibaia e a acusação também no caso do apartamento de São Bernardo do Campo. E teve ainda, gente, a delação do Marcelo Odebrecht e do Emílio Odebrecht. Essa é imperdível. Eles falaram que separaram mais de 300 milhões de reais para o Lula e para o PT poderem gastar com campanha eleitoral e o que mais eles quisessem. Gente, 300 milhões de reais. Se você injetar 100 milhões de reais numa campanha eleitoral, gente, isso aí o cara sai lá na frente na campanha. Se tiver injeção de dinheiro de propina em campanha, o cara sai lá na frente. É o que eles fizeram nas eleições passadas. Tinha dinheiro injetado, segundo vários colaboradores, vários delatores, segundo provas coletadas, dinheiro de propina foi usado para fraudar eleições, para injetar nas eleições e, com isso, gerar uma propaganda propagandas caríssimas para influenciar o voto, para influenciar os eleitores. Isso é o que a Lava Jato revelou em relação a eleições passadas. Eles regaram campanhas eleitorais a caixa 2. Não só especificamente o PT, mas outros partidos que desviavam dinheiro na Petrobras. Essa é a essência do que a Lava Jato revelou. Que muitas pessoas arrecadavam propinas no governo, nos órgãos públicos, na Petrobras, em outros órgãos da administração pública, inclusive em vários estados,
vários governos estaduais, eles arrecadavam, uma parte eles embolsavam e uma parte eles investiam em campanha eleitoral. Existem vários estudos que mostram que quanto maior o número de reais investido numa campanha, maior o número de votos, existe uma correlação. Então, o que eles faziam era injetar dinheiro. Por isso que a gente fala que a corrupção ela corrói a democracia, e por isso que a gente fala que quando as pessoas defendem a democracia sem criticar a corrupção política, elas estão fechando um olho para a realidade. Então, o Marcelo Odebrecht e o Emílio Odebrecht, eles falaram que eles separaram mais de 300 milhões para o Lula e para o PT poderem gastar com campanha eleitoral e o que mais eles quisessem. E a corrupção do Lula ela foi confirmada por Antônio Palocci, que era braço direito do Lula, foi ministro dos governos dele. Essa corrupção também foi confirmada por várias provas documentais, como, por exemplo, as planilhas italiano e a planilha chamada de pós-Itália, que a Lava Jato encontrou lá nos arquivos secretos do Odebrecht. Além disso, gente, além disso tudo, muitas e muitas pessoas bem próximas ao Lula e à Dilma foram condenadas pela roubalheira no Mensalão e no Petrolão. Por exemplo, o José Dirceu, o Palocci, o João Vacari, o José Genuíno. Você tem uma grande lista aí de pessoas. Agora eu quero colocar a seguinte pergunta para você. Imagina que você está trabalhando, você tem uma série de clientes e você tem um sócio ou empregado teu e você pega esse seu sócio ou empregado roubando os teus clientes. Ele está traindo você nas suas costas. Ele está roubando o dinheiro dos seus clientes. Roubando. Você vai continuar sócio ou tendo aquela pessoa como funcionária? Ou você vai romper, vai mandar ele embora, vai dizer que isso é absurdo, que você não concorda? A resposta é óbvia, é óbvia. Contudo, o Lula continua andando junto com essas pessoas condenadas por roubarem o povo brasileiro. E se você tem um amigo petista cego, que ainda assim fala que não teve nada, que foi tudo inventado, gente, faz o seguinte desafio. Pede para o teu amigo ir lá e ligar, fazer uma ligação para o Odebrecht e para a OAS, que são empreiteiras que fazem obras imensas, como pontes, como hidrelétricas, e diz para ele pedir para essas empreiteiras irem fazer uma reforminha lá na casa dele, no sítio dele, ou comprar um apartamento vizinho ao do dele, para ver o que essas empreiteiras vão dizer para esse seu amigo. Aí tem gente que fala que o Lula foi absolvido. Gente, Lula jamais foi absolvido nos casos da Lava Jato. Os seus casos foram anulados por questões formais pelo Supremo Tribunal Federal, recebendo, assim, o mesmo destino da maioria dos grandes escândalos de corrupção da história do Brasil, que foi o destino da impunidade completa. É só olhar lá, desde as anões do orçamento, do começo da década de 90. Quem lembra aí desse caso aí, comenta aí, pessoal. Anões do orçamento, deputados baixinhos da comissão do orçamento, foram investigados e se descobriu que eles estavam desviando dinheiro da comissão do orçamento na Câmara dos Deputados e desviando em favor, inclusive, das próprias empreiteiras que depois foram pegas na Lava Jato. Um deles foi descoberto com uma montanha de dinheiro, João Alves. E para justificar sua riqueza, ele disse que ele ganhou na loteria. Mais de 100 vezes. Essa foi a justificativa. Tem alguém aí que está nos assistindo que ganhou na loteria 2 vezes? Tem alguém aí? Ó, vai precisar já de uma investigação se ganhou 2 vezes. Cara, esse cara falou que ganhou mais de 100 vezes a loteria. Que piada é essa? Desvio de dinheiro público que acabou em plena impunidade. Os grandes escândalos do Brasil, em regra, acabaram em plena impunidade. Agora, isso não apaga os fatos e as provas. Isso não apaga os fatos e as provas. A gente tem que ser muito correto em falar o que aconteceu. Foi sim anulado, mas isso não apaga os fatos e as provas. E nenhum tribunal entrou no mérito para dizer não aconteceu, não existem provas, não foi ele que praticou. Não, os tribunais que entraram no mérito condenaram. O Supremo anulou o caso, é diferente, derrubou o caso. A pior coisa que pode acontecer, por isso, na minha visão, hoje, é a gente colocar de novo o Lula e o PT na cena do crime. E eu vou lutar para que isso não aconteça e quero, no Congresso Nacional, lutar contra a corrupção. E o Kleber aqui é outra pessoa que é auditora fiscal, que tem expertise, tem conhecimento de investigação de crime, de corrupção, de lavagem de dinheiro, de sonegação fiscal, e alguém que quer ir para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para também lutar contra a corrupção, para lutar por política pública em cima de evidência. E eu convidei ele aqui para vir explicar para vocês se esse lançamento dos 18 milhões de reais que a Receita lançou, estava cobrando até o Gilmar Mendes suspender a decisão. Essa cobrança que a Receita estava fazendo em cima do Lula, 18 milhões. Kleber, responde aí pra gente. Lula deve ou não deve? E o que aconteceu nessa decisão do ministro Gilmar Mendes? Deltan, o trabalho da Receita Federal na Lava Jato, ela envolveu centenas de auditores fiscais, envolveu mais de 1.000 procedimentos fiscais de fiscalização, de diligência, desenvolvimento de sistemas,
a quantidade de informações, de dados eram tão grande que teve que ser criados sistemas para tratar isso. E essa expertise da Receita Federal em tratar esses dados permitiu identificar inúmeros políticos, noteiras, né, doleiros, atores, empresas e pessoas físicas que foram autuadas, né? E assim, dói na alma imaginar que todo esse trabalho, que envolve aí cerca de 20 bilhões de reais, que ele pode ser jogado na lata do lixo, né, como consequência dessa decisão do Gilmar Mendes, né? O caso concreto que envolve o ex-presidente Lula. A autuação da Receita Federal ela foi em cima do Instituto Lula. O Instituto Lula é uma associação, né, uma entidade sem fins lucrativos, tá? E que recebe doações, tá? Não é proibido receber doações, mas ela recebia doações de maneira representativa, principalmente das mesmas empreiteiras envolvidas com a Operação Lava Jato, né? E daí houve esse ponto de contato entre a fiscalização da Receita e a 13ª Vara de Curitiba, né, onde correu a investigação da Lava Jato. O que aconteceu ali? O ex-presidente Lula tinha uma empresa de palestras, a Lius, Luiz Inácio Lula da Silva, Lius Palestras. E essa Lius Palestras tinha toda aquela celeuma em torno de se as palestras eram verdadeiras, se não eram, quem que pagava, se o valor era condizente, ou se aquilo era compra de tráfico de influência. O fato é que a Lius Palestra pagava seus impostos, tá? Só que toda a estrutura para essas palestras acontecerem, na verdade, ela acontecia no Instituto Lula, né? Como toda entidade sem fins lucrativos, as doações que ela recebe não pagam imposto, desde que todas as receitas sejam aplicadas dentro da finalidade social, né, do estatuto social daquela entidade. No caso do Instituto Lula, o que era? Projetos de combate à fome, erradicação da pobreza, essa que é a razão formal da existência do Instituto Lula. Só que na prática, o que a fiscalização da Receita apurou é que havia uma confusão patrimonial, financeira de funcionários. O Instituto Lula acabava servindo, na verdade, ao ex-presidente, a atividades políticas do PT e as suas palestras. Então, assim, as receitas ficavam para ali os palestras e os custos eram do Instituto Lula, né, que envolviam isso tudo. Então, esse descumprimento das regras que toda entidade sem fins lucrativos tem que cumprir, ou seja, ela não pode distribuir patrimônio, não pode distribuir receita, ela tem que aplicar, já que ela não paga imposto, ela tem que aplicar tudo dentro da sua finalidade estatutária. O descumprimento disso é que gerou a perda da isenção. Então, o Instituto Lula perdeu a isenção nos anos calendários de 11, 12, 13, 14, e a partir do momento que perde essa isenção, ela tem aquilo que era doação, passa a ser receita e paga imposto. Então, houve essa autuação da Receita, e aí, então, assim, em cima do Instituto Lula, e aí o ex-presidente Lula, como pessoa física, é responsável solidário, porque o entendimento da fiscalização é que ele se aproveitou, teve interesse na prática desse ilícito. Tá? Então, por isso que ele está também devedor, junto com o Instituto Lula, o ex-presidente Lula é devedor dessa quantia. E aí tem uma questão importante. Um dos elementos de prova que foram colhidos nessa fiscalização, ela decorre de um mandado de busca que foi feito no Instituto Lula, onde foi apreendido lá materiais que foram, de certa forma, relevantes para a fiscalização e que foram autorizados pela 13ª Vara, pelo Sérgio Moro. Então é possível argumentar... Desculpa, só deixa eu entender um pouco melhor ali a questão do lançamento feito pela Receita. Foi um lançamento que, com multa, juros, chegou a 18 milhões de reais, é isso? E é um lançamento para responsável o Instituto Lula e o ex-presidente Lula, isso? E esse lançamento aconteceu, a gente pode dizer, por conta de uma fraude fiscal no Instituto Lula, é isso? Porque houve esse descumprimento, né? A autuação foi com multa qualificada, com representação fiscal para fins penais, inclusive, porque entendeu-se que houve fraude. Você está dizendo, se identificou uma fraude fiscal, fraude. É isso? Isso, exatamente. Então, foi identificada uma fraude fiscal. Por causa de fraude fiscal, é isso? Exatamente, exatamente isso. E aí, Deltan, um dos elementos de prova foi um mandado de busca autorizado pelo Sérgio Moro. Então alguém pode arguir de que uma vez, né, adotando-se a premissa de que as decisões do Sérgio Moro estavam eivadas de parcialidade, problema de jurisdição, enfim, que aquela decisão tem que ser retirada, aquela prova específica tem que ser retirada dos autos. Esse argumento é possível, ele é razoável, enfim. Podemos concordar ou não, mas ele é pertinente. Agora, nesse caso específico, e em tantos outros casos,
A grande maioria das provas são produzidas de maneira autônoma pela Receita. Veja, a Receita Federal não precisa de autorização judicial para fiscalizar. Ela é parte inerente do seu trabalho. Nesse caso, 90% de tudo que foi apurado foi autônomo, não dependeu desse mandado de busca. Então, o que é preciso ver ao final é se as provas colhidas, afastadas aquelas que podem ter contato com a 13ª Vara de Curitiba, se aquelas provas são suficientes. Ou seja, você precisa analisar caso a caso. A decisão do ministro Gilmar Mendes me preocupou sobremaneira, porque dá a impressão que se pisou em Curitiba, se encostou na 13ª Vara, é nulo, é tudo nulo. E aí a gente vai cair no absurdo de ter que devolver dinheiro para o Alberto Youssef, para aqueles que já pagaram os seus autos de infração. Há diversos contribuintes que pagaram. Né? Há diversos acordos de delação premiada que não passaram pela 13ª Vara, que foram feitos pelo STF e continuam válidos. E a Receita Federal se aproveitou dessas delações premiadas para consubstanciar seus autos de infração. E eles estão válidos. Deixa eu refrasear o que você disse para deixar muito claro para as pessoas o que está acontecendo nesse caso do Lula, da dívida dos 18 milhões de reais para a Receita. Mas antes eu queria que você falasse para o pessoal, Kleber, qual que é o seu número aí de candidatura para deputado estadual para São Paulo? 19.500. Estou no Podemos, assim como o Deltan, aqui em São Paulo, 19.500. Pessoal, o Kleber é pessoas para quem eu pedi voto explicitamente, eu pedi para poucas pessoas. O Kleber é uma pessoa que eu confio, é alguém que trabalhou sempre contra a corrupção, é qualificado, é alguém que reúne as duas características que a gente precisa para invadir a política democraticamente, que é preparação e integridade. É uma pessoa que reúne essas duas características. A gente precisa vencer os dois maiores problemas da política hoje, e os dois maiores problemas do Brasil, ao meu ver, que são corrupção e incompetência. E ele é qualificado para vencer esses problemas, para estar na Assembleia, para falar a verdade, e se a gente conseguir colocar lá, ele vai usar esse mesmo conhecimento que ele está usando para explicar para nós o que aconteceu nessa dívida do Lula de 18 milhões, para falar, para defender a sociedade, para defender os paulistas, para defender o Brasil. A gente precisa de gente como o Kleber lá. Então, se você é de São Paulo, pega aí o número dele, 19.500. Muita gente ainda, eu vi uma pesquisa agora mostrando que mais 70% das pessoas, há 2 semanas, não tinha candidata do deputado estadual. Aí, gente, se você não tem, aí, tá aí, Kleber Cabral, 19.500, São Paulo. Olha só, então, Kleber, o que você me disse é o seguinte. O Lula, junto com o Instituto Lula, fizeram uma fraude fiscal, junto com ali os palestras, e por isso eles foram condenados a um débito com multa, com juros, que chega a 18 milhões de reais. E esse débito foi uma apuração correta, feita pela Receita Federal, e na apuração existiu uma série de informações que a Receita levantou de modo autônomo, e foram usadas algumas poucas informações que vieram de um mandado de busca que foi emitido na Operação Lava Jato em Curitiba. Exatamente. Aí, Mendes disse o seguinte, como tem esse mandado de busca e provas de Curitiba, e eles derrubaram a Lava Jato em relação ao Lula, eles querem derrubar toda essa autuação. Mas ele está errado, porque para isso ele tem que demonstrar que não tem outros elementos suficientes, independentes do mandado de busca de Curitiba, Perfeito, que deixar o caso de pé da Receita. E se tem um monte de informações e provas que a Receita coletou, independentes, que são aptos a manter o caso de pé, ainda que você afaste as provas que vieram de Curitiba, o caso fica de pé e a multa fica de pé. Mas ele não exatamente. olhei a decisão. Ele não fez esse exame. Então, sem fazer um exame devido do caso, ele derrubou, suspendeu essa multa, e o efeito prático dessa decisão é colocar um possível futuro presidente nas mãos do ministro Gilmar Mendes pelos próximos anos, se ele não levar essa decisão a julgamento. Com base nessa liminar, fica lá o ex-presidente Lula com uma possível dívida de 18 milhões, que depende do ministro Gilmar Mendes. Objetivamente, esse é um efeito dessa decisão. Fora o erário público não poder cobrar esses 18 milhões. Gente, veja só, o Lula foi condenado em cima de dívidas de dezenas de milhões de reais de corrupção na Petrobras. Dezenas de milhões de reais. E se você pegar as acusações, as condenações, somam dezenas de milhões de reais de vantagens para ele. E se você pegar as condenações dadas, condenaram ele não só aquelas vantagens que ele recebeu, mas a corrupção da própria Petrobras. São dezenas de milhões de reais. E aí, quando anulou tudo, ele não está tirando R$1 do próprio bolso, R$1 do bolso para pagar. E aí ele ia ter que pagar agora pelo menos os impostos aí, né, levantados pela Receita Federal, num trabalho árduo, penoso, profundo, mas agora o ministro Gilmar Mendes suspendeu. E isso me preocupa, porque
As pessoas têm que ter um julgamento justo, mas têm que ser julgadas e cometeram crimes, têm que ser condenadas. A nossa justiça não pode ser uma justiça da impunidade. A nossa justiça não pode ser uma injustiça que deixa os grandes escândalos de corrupção ao longo da história impunes. Se isso acontece de modo rotineiro, tem um problema grave no nosso sistema de justiça. É isso que eu falei ao longo de toda a Lava Jato. Ao longo de toda a Lava Jato. O nosso sistema de justiça tem sérios problemas que precisa enfrentar. E por isso que eu saí do Ministério Público, especialmente depois que eles começaram ainda, o Congresso Nacional começou a esvaziar nossos instrumentos de combate à corrupção, esvaziando, por exemplo, a lei de improbidade administrativa. Por isso que eu decidi sair do Ministério Público e ir para o Congresso Nacional para buscar reconstruir esses instrumentos de combate à corrupção e impedir que mais instrumentos de combate à corrupção sejam destruídos em Brasília. Então, esse é o meu compromisso, é por isso que eu me candidatei, por isso que eu estou aqui com o número 1919, concorrendo pelo Paraná uma vaga de deputado federal. E o Kleber, que foi um árduo defensor da Lava Jato, que combateu a corrupção através do apoio das ações da Receita Federal, que teve um papel muito importante na Lava Jato, ele também colocou seu nome à disposição para ir para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deltan, para mim, defender a Lava Jato é defender o trabalho dos auditores da Receita Federal, que é um trabalho técnico, objetivo. Ali não tem politização, é cara crachá. Você tem que dizer de onde veio, para onde foi, qual é a conta, qual é o valor. No final, demonstrar exatamente as fontes. Então, não tem subjetividade, não teve... Né? Então, para mim, defender a Lava Jato é defender o trabalho técnico exercido pelos auditores da Receita Federal. E me preocupa demais, porque o que o ministro Gilmar Mendes fez foi aplicar de uma forma muito ampla aquela teoria do fruto da árvore envenenada. Né? Tem essa teoria dentro do direito, né, de que se houver uma origem, um vício de origem ali no comando das decisões, ele contamina todo o resto. Só que nesse caso ele está misturando com fruta que é de outra árvore. O que vem da Receita não tem a ver com a 13ª vara, entendeu? Então isso é muito grave e, eu repito, pode pôr por terra, né, e a gente já viu isso acontecer na esfera penal. Por conta dessa questão que envolve o ex-presidente Lula e toda essa polarização, acaba tomando-se decisões em torno, né, dessa personalidade, e que aí hoje nós temos o Eduardo Cunha concorrendo aqui a deputado federal também. Nós temos aí doleiros soltos, enfim, você há um enorme fruto de impunidade, né, por conta disso. E estou vendo acontecer de novo agora no aspecto tributário. Ou seja, as pessoas não vão pagar, não vai haver uma resposta nem no campo penal e nem no campo civil, no campo tributário. Né, a ponto de, no limite, a gente vai ter que devolver dinheiro para quem já pagou o imposto. E a impunidade é de 3 marcas muito graves no nosso país e na nossa sociedade. A primeira, ela faz o crime compensar. Quando as pessoas roubam e saem impunes, elas roubam mais. Em segundo lugar, a impunidade permite que os políticos corruptos continuem a nos governar. E em terceiro lugar, a impunidade permite que os políticos corruptos reinvistam uma parte da propina nas suas campanhas eleitorais e aumentem com isso muitas chances de serem reeleitos. Imagine que Sérgio Cabral, que tinha 100 milhões de dólares no exterior, reinveste uma parte da propina. O Gideon Vieira Lima, que pelo que eu vi é candidato aí esse ano. Gente, absurdo, absurdo. Ele tinha lá no bunker dele, um bunker, 51 milhões de reais. Quem disse que ele não tem outros 10 bunkers aí espalhados pelo país? 51 milhões de reais. E aí, se ele reinveste uma parte desse dinheiro na campanha, é muito provável que ele consiga se eleger junto com outras pessoas, porque vai ter propagandas hollywoodianas que fazem qualquer pessoa parecer um santo, um anjo, com musiquinha de anjo, ele beijando uma criancinha. Não dá, gente. A gente tem que se posicionar, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. É a nossa omissão que trouxe a gente até onde a gente está. A gente tem que lutar para mudar essa realidade. Kleber, obrigado Deltan, demais. O que me incomoda muito, Deltan, é imaginar como é que se sente a maioria dos cidadãos brasileiros que pagam seus impostos corretamente. Ou seja, é um tapa na cara do brasileiro esse tipo de situação. Porque você tem... Eu sou um auditor da Receita que tem muita empatia com o empresário que produz, que gera emprego, né, e que com muita dificuldade consegue dar cumprimento a esse cipoal de normas tributárias muito complicado. Então eu tenho como vontade, como propósito, de buscar uma legislação mais simples, uma tributação mais justa, né, que separe o joio do trigo, para que aquele que cumpra as suas obrigações corretas, que a grande maioria não seja incomodado, mas que aqueles que fraudam, aqueles que realmente deixam de pagar os seus impostos, tenham consequências. Senão você vai ter uma pedagogia às avessas e aquele que paga seus impostos vai se sentir um grande tolo ao vendo prosperar aqueles que não cumprem. Bacana, show de bola, Kleber. Isso aí, concordo
Agora, pessoal, vamos em breve agora assistir ao debate, né? O último debate. Esse foi o nosso esquenta para o debate, em que a gente abordou 2 assuntos. Lula foi ou não inocentado, absolvido. E o segundo assunto, se aquela multa dos 18 milhões em cima do Lula é devida ou não. Se você chegou agora, não deixe de curtir a página do Kleber Cabral, curte o vídeo para que ele chegue a mais pessoas, para que a verdade possa ser dita e restabelecida. A gente precisa restabelecer a verdade em tempos de fake news, em tempos de narrativas. A gente vai deixar essa live salva, compartilha aí para que mais gente possa ter acesso a esse conteúdo. Kleber, muito obrigado, um grande abraço a você, desejo toda a sorte. Vou torcer e vou comemorar se você for eleito no domingo à noite, viu? Vou estar torcendo por você aqui. Grande abraço, querido. Obrigado. Obrigado, pessoal. Abraço. Abraço, pessoal. Show de bola. Obrigado, viu? Isso aí, Marcos, cadeia neles. Lugar de bandido tem que ser na cadeia. Legal, pessoal. O debate agora, Ramos, Amir, acho que é o debate da Globo. Que horas começa agora, Kleber? 10h30. 10h30. Boa. Daqui a pouquinho. Legal. Boa noite, Leonir. Boa noite, pessoal. Nayara, isso aí, pessoal. Grande abraço, Sônia também. Fiquem com Deus, pessoal. Boa noite. Que a gente possa ter uma eleição abençoada em que a gente possa escolher pessoas íntegras e competentes para a gente mudar o Brasil. Vamos lutar por isso, nesse ano e nos próximos. E pessoal, quem não tá no meu WhatsApp, não deixa de entrar, viu? Tem todos os meus posts, a indicação do meu WhatsApp. Entra que a gente quer convidar vocês para uma jornada de transformação ao longo dos próximos anos. Beijos, abraços. Valeu, Kleber. Grande abraço, pessoal. Valeu, Deltan. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.